Mais uma aula de centro cirúrgico. Hoje vamos começar a falar sobre central de material esterilizado, quinta aula. Está no final já o nosso módulo de centro cirúrgico. E aí vamos definir central de material esterilizado. É uma unidade dentro do hospital, né, um conjunto de unidades dentro do hospital, destinada a recepcionar, expurgo, preparo, esterilização, guarda, distribuição de material para as unidades. Então, ele é um setor dentro do hospital, anexo do centro cirúrgico, próximo ao centro cirúrgico, responsável por dar suporte não só ao centro cirúrgico, mas ao hospital inteiro. Então, a CME é conhecida como o coração do hospital. Se porventura a CME ela parar de funcionar, todo o hospital vai parar de funcionar também, porque são eles que dão o suporte do material esterilizado para todas as unidades. Então, as caixas de sutura, o pronto-socorro, materiais para passagem de drenos e catéter, roupa, né, para os médicos trabalhar no centro cirúrgico, né, o enxoval do médico para passar um catéter, né, os capotes cirúrgicos, os campos estéreis. Então, tudo isso vem da CME. Então, a CME ela é o coração do hospital. O pessoal que trabalha na CME, eles são extremamente capacitados para trabalhar lá na CME. Então a gente costuma falar o seguinte, que nem todo funcionário que trabalha em qualquer lugar trabalha na CME. Porém, todos que trabalham na CME, eles conseguem trabalhar em qualquer setor do hospital. Então há essa diferenciação aí. Quem é um recurso humano lá que a gente tem no pessoal do CME? Quem trabalha lá? Nós temos no CME auxiliar técnico e enfermeiro. O enfermeiro ele é o supervisor dessa ala, né? Ele que vai coordenar esse serviço, ele que vai prever os materiais necessários, né? Para as unidades que vão consumir esse material. Ele vai elaborar relatório mensal, fazer o planejamento desse setor de 4 a 6 meses. Ele vai elaborar manual de rotina desse material esterilizado, vai fazer o desenvolvimento de pesquisa, né? Ele participa colaborando com as pesquisas científicas daquele setor, daquele hospital, mantém atualizado as tendências técnicas e científicas de esterilização, né? O que tem de novidade no processo de esterilização, e participa da comissão, né, institucional, que vai interferir lá com o processo de pesquisa de infecções, junto com o pessoal da CCIH, né, vendo com as comissões lá o que mudou, né, por que infectou, qual foi a bactéria, se o material estava esterilizado, qual foi o tempo de esterilização. Então eles fazem todo esse trabalho lá. O técnico de enfermagem, ele trabalha na CME, o técnico e o auxiliar de enfermagem, e ele faz a seguinte coisa, faz a leitura dos indicadores biológicos, né? Ele que prepara essas autoclaves para funcionar, então ele faz a leitura, né? Ver se essa autoclave está em ordem para processar os materiais, recebe e confere, prepara os artigos, né, consignados. É uma responsabilidade muito grande do técnico que faz esse serviço, né, de receber o material consignado. Lembro que esse material consignado são muito caros, então um parafuso custa muito caro, cada material que vem naquelas caixas. Então, perder um parafuso daquele, perder o material daquele, ou conferir errado, traz um custo muito alto para o hospital e uma dor de cabeça para toda a instituição. Ele realiza a limpeza e preparo, esterilização, aguarda, distribuição também dos artigos de acordo com a solicitação, prepara os carrinhos para a cirurgia, né, com as caixas cirúrgicas, realiza o cuidado dos artigos endoscópicos, né, de uma forma geral. Ele monitoriza efetivamente a esterilização, o processo de esterilização, o lote, né, de cada material esterilizado. Revisa a listagem, né, de caixa cirúrgica, confere lá se cada caixa contém o material de acordo com o que é padronizado para usar em cada cirurgia. Faz o encaminhamento desses artigos instrumentais para conserto. Então, aquilo que eu já falei para vocês, na matéria lá de centro cirúrgico, no começo da matéria eu falei com vocês o seguinte: tudo que acontece no centro cirúrgico com material, tipo, se está quebrado, você tem que fazer uma ordem de serviço.
No caso de pinças, né, instrumental quebrado, você vai encaminhar para a CME dentro de um saco à parte, avisando que aquele material está quebrado, para ele de lá fazer uma ordem de conserto, uma ordem de serviço para conserto daquele instrumental ou até compra de um novo. O auxiliar de enfermagem, ele tem um papel de limpeza dos artigos, né? Ele recebe e prepara roupas limpas, né, que vem das unidades, prepara para esterilizar também os materiais cirúrgicos, faz a guarda e distribuição do material esterilizado também, além de algumas conferências. Aqui nós temos as imagens que eu deixei para vocês. Expurgo, né? Quem está no expurgo não vai participar do processo de esterilização nem de preparo dos artigos. Então, assim, quem está escalado no expurgo esse dia vai ficar só no expurgo. Quem está no preparo vai ficar no preparo, esterilização e arsenal e assim por diante. A parte de arsenal é onde guarda o material após esterilização, tá? E aí a função da CME, ela faz a função de contribuir com o desempenho da equipe, né, de saúde, ajuda a diminuir a possibilidade de infecção e colabora com a instituição, oferecendo assistência e qualidade, é claro. Depois, a unidade de apoio, né, apoio técnico, ela vai fornecer o material médico hospitalar, né, adequado, já processado, recebe esse material, separa, lava, prepara, esteriliza, recebe as roupas que vêm da lavanderia para ser esterilizadas, né? Que as roupas não são lavadas na CME, é claro, ela é lavada na lavanderia, depois ela vai para a CME para fazer o LAP, né, os preparos. Depois ela faz a esterilização através de diversos métodos, né, químico ou físico, faz o controle do microbiológico, né, de validade, armazena esses materiais e as roupas, faz a proteção e segurança dos operadores, né. E qual que vai ser o objetivo da CME? Fornecer o material, é claro, né, concentrar os artigos instrumental esterilizado ou não, né, padronizar a técnica de limpeza e acondicionamento do material, promover interação entre o expurgo, preparo, montagem do instrumental e pré-esterilização e arsenal. Ela vai facilitar o controle, né, do consumo e qualidade dos artigos esterilizados e manter um estoque a fim de atender a demanda. Então, mensalmente, o enfermeiro da CME ele vai em todas as unidades e vai buscar nas unidades materiais que estão a mais naquelas unidades. Então, material que não era para estar naquele local, está. Então, eles têm uma ficha onde a quantidade de cada unidade com o seu material. Então, clínica médica vai ter para sondas tantas bandejas, PS uma quantidade, e aí vai, assim por diante. Se porventura tiver muita falta de material lá no estoque da central de material esterilizado, esse material está perdido em algum lugar do setor. Então, ele vai nos setores com a ficha e vai fazer a busca, porque se esse material está numa unidade, essa unidade usa pouco este material, ele vai vencer. E se ele vencer, vai ter que esterilizar de novo. E é um gasto. E às vezes, outra unidade está precisando daquele material e aquele material está estocado no lugar onde não usa esse material. A localização da CME, ela é vinculada ao centro cirúrgico. Então, ela vai estar no anexo, próximo ao centro cirúrgico. Só que essa central de material, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser descentralizada, né, fora da unidade, né, cada setor com a sua unidade, né, responsável pelo seu preparo de material. Ela pode ser semi-centralizada, então cada unidade prepara o seu material, lava e depois manda para esterilizar em outra unidade, em outro local, né, ou centralizada. Centralizada é aquela que é dentro do hospital. A maioria dos hospitais são assim, são centralizados. Então, ela é centralizada, então todo o material é lavado e preparado lá. A vantagem de ser centralizada é que ela consegue desenvolver técnica de estocagem, técnica de limpeza, técnica de preparo, né? Assegura a economia de pessoal, então não tem desperdício, ela consegue fiscalizar o desperdício desse material e manter uma reserva de material para todo o hospital. Então, ela tem um controle maior desse material que está na CME. O fluxograma,
ele é unidirecional, ele não pode voltar. Então, o caminho que vai para o expurgo, ele tem que ser único. Então, o material ele vai por um caminho, por um corredor para o expurgo. Dali ele é só expurgo. Depois ele tem que ter um outro corredor onde vai para a área limpa, que é a área onde tem as autoclaves e preparo de material. Então ele é expurgo, área suja, o material da área limpa não pode cruzar com o material da área suja, e assim vice-versa. Preparo do material, né? Aí é na área limpa, onde tem as autoclaves. Depois, a retirada do material da autoclave, ele vai para o arsenal. É a área onde fica guardado todo o material estéreo. Então, não pode ter cruzamento dessas áreas. Então, expurgo, ele é só expurgo. Então, quem está no expurgo não vai para a área limpa. Então, é uma área suja do hospital. Então, não pode o material se cruzar em corredor. Então, são corredores separados. E aqui eu deixei um passo a passo para que fique mais claro. Então, a área contaminada é a área do expurgo. Ela faz a limpeza, a lavagem e a separação dos artigos. Depois, a área limpa. Na área limpa, ela faz o preparo dos artigos, das caixas de instrumentais cirúrgicos. Uma área muito gostosa para trabalhar. Trabalha sentado, ouvindo música, fazendo lá suas caixas de instrumentais. Com muita atenção também para não fazer caixa errada. Depois tem a área de esterilização. A área de esterilização, ela vai onde vai ser montado os carrinhos, né, com todo o material que foi feito na sala de preparo. Aí tem a área de armazenamento. Depois que esse material saiu lá das autoclaves, ele fica um tempo vai para os containers, né? E esse material vai ser guardado lá na sala de armazenamento desse material, para depois ele ir para a sala de distribuição. Na sala de distribuição, ele tem várias balcões, né? Com vários materiais ali, todos identificados. Então, material, caixa de sutura, inalador, agulhas, caixas de drenos, pacote com lápis, compressa estéreo, cubarrim. Então, tudo é identificado. Por que essa identificação? Para facilitar a hora que você vai pegar esse material para ir para outra área, para ser distribuído. Então, vai funcionar assim: o material vem da sala operatória, do centro cirúrgico, ele vai diretamente para o expurgo. Do expurgo, ele é lavado, né, imerso em materiais desincrustantes, depois ele é lavado, escovado e tudo mais. Depois que ele fez tudo isso, ele é secado, ele vai para a sala de preparo. Na sala de preparo, vão ser preparadas as caixas dos instrumentais, tudo com sua quantidade, da forma correta. Aí ele é levado para os containers para ir para ser esterilizado. Depois que esterilizou, ele sai da sala de esterilização, né? Esse material ainda quente. Espera-se esse material vem depois que ele saiu de lá, ele espera esfriar, ele vai para a sala de distribuição, onde eles são organizados de acordo, né, com a sua etiqueta, né? Cada caixa no seu devido lugar. Então, aqui tem a área de recepção de roupas. Então, é a área onde recebe as roupas que vem da lavanderia, onde ela vai ser feito o preparo, né? Vai ser escovada, tirar o que tiver de pelo, o que tiver de coisa ainda grudada na roupa, para poder ela ir para a autoclave para ser esterilizada. Aqui é a parte de lavagem, né? Eles usam uns vapores para lavar dentro das pinças para retirar tudo que tiver de sujidade, né? Aí depois aqui ela tem a limpeza automatizada, né? Tem um hospital que trabalha com limpeza automatizada, que são as lava-louças, né? Que a gente fala. Ela faz a lavadora, né? Ela pode ser autossômica. Então ela lava esse material, faz essa lavagem desse material, depois ela vai para uma área de desinfecção, né? São a desinfectadora, são também automática. Ela faz todo esse papel que o expurgo faria, com água fria, drenagem e tudo mais. Muito bom, aí você dispensa o funcionário que fica lá lavando o manual, ele vai para a parte automatizada, né? Alguns hospitais são assim. Depois,
os artigos, eles vão ser classificados, né, em artigo descartáveis, artigo permanente e artigo críticos e lá e semicríticos. Então, são lá. Os artigos podem ser os descartáveis, são agulhas, seringas, eletrodo, usou, jogou fora. Não tem prazo não vai para esterilizar. Os artigos permanentes são os aparelhos de pressão, termômetro, estetoscópio, isso é permanente. Você faz uma higienização, uma desinfecção, e esse material fica na unidade ou volta para a unidade. Os artigos críticos. Artigo crítico é todos os artigos que vai ter contato com mucosa e tecido. Né? Então, são lá os artigos críticos, as agulhas, as seringas, o bisturi, o instrumental cirúrgicos, né? Os catéteres. Né? Então, isso são artigos críticos, ele tem contato com pele e mucosa. Tá? Depois, artigo semicrítico, são os artigos que entram em contato com a pele, não íntegra. Então, ele entra lá em contato com a mucosa íntegra. Então, estetoscópios, né? Os endoscópios, o espéculo vaginal. Então, o espéculo vaginal ele entra em contato com a pele e mucosa, né? Pode estar íntegra e pode estar não íntegra. O material lá, o endoscópio que vai fazer a endoscopia nos pacientes, colonoscopia e tudo mais. Depois, a gente tem os artigos não críticos. Não crítico são os artigos que entram em contato com pele íntegra, né, do paciente. Então, pode ser pele íntegra e pode ser também não entram em contato com o paciente, entram até em contato com o paciente contaminado, mas o que acontece? Esse material ele tem baixo risco de transmitir infecção. Então, são os papagaios, as comadres, os termômetros e as cúpulas. Né? As cubas são... você leva para a CME também, alguns hospitais são descartáveis, né? Os materiais de comadre e papagaio. O laringoscópio, ele vai para a CME quando é usado no paciente. Fez uma intubação, então esse laringo ele vai para a CME e faz lá o processo de desinfecção lá na CME. Tá? Então, ele pode transmitir infecção, mas ele tem baixo risco de transmissibilidade. E aí, os artigos eles são processados de seguinte forma. Depois é feita uma limpeza primeiro. A limpeza ela é o ato de remover sujidade, né? Por meio de fricção. Então, utilizamos para limpeza o quê? Água, sabão ou detergente. Aí depois tem a secagem. É um processo onde vai tirar lá a umidade. Interfere no processo de esterilização. Se esse material não estiver muito bem seco. Desinfecção, a gente tem 2 métodos de desinfecção. O alto nível e o baixo nível. O alto nível, ele vai destruir todas as formas de bactéria vegetativa e microbactérias, como fungo, vírus e parte dos esporos. A desinfecção de baixo nível, ele é capaz de eliminar toda a bactéria, né, na forma vegetativa. Não tem ação contra esporos. Então, ele não não mata esporo como o bacilo da tuberculose. Então, ele é um baixo nível de desinfecção. Alto nível, a gente destrói parte dos esporos. Aí, de alto nível, a gente tem o hipoclorito. Né? O hipoclorito, ele é de alto nível. Ele tem 1%, né, de hipoclorito de sódio, é 1%. O material vai ficar imerso lá 30 minutos. Qual material que vai para o hipoclorito? Os materiais que não podem ir na autoclave. Né? Então, esses materiais ele vai para ser imerso no hipoclorito. Então, aqui a gente deixou um exemplo. Então, o material ele vem lá, tipo, o material que usou para fazer uma colonoscopia. Esse material ele é borracha, né? Um plástico. Ele não vai para a autoclave, senão ele vai derreter. Então, ele vai para o hipoclorito. Então, ele é feito uma lavagem nele primeiro, depois ele fica imerso nesses contêineres com hipoclorito. E esse material fica imerso até no próprio setor da endoscopia.
Às vezes ele nem vai para o CME. Então ele tem a limpeza dos materiais, a limpeza manual. Primeiro você vai desconectar o material. Ele vai para o material enzimático, detergente enzimático, para fazer amolecer a sujidade. Depois você usa umas escovas, né, parecido escova de mamadeiras, que você lava a mamadeira, para tirar a sujidade que tem dentro entre uma pinça e outra, né, dentro das ranhuras da pinça. Depois eles são desconectados, né, as válvulas dos copos, né, diversos materiais, eles são desconectados todos, né, para daí ele ser imerso no material, dentro daquelas caixas do slide anterior, no container, para diminuir a sujidade, para depois ele ser lavado. Aí depois, na hora de enxaguar, ele tem umas torneiras com bico, onde ele consegue retirar toda a sujidade que está lá dentro. Depois, para secar, tem um ar comprimido também, que ele vai ajudar também a secar por dentro do instrumental. Aqui nos slides anterior, dá para você ver as escovinhas que eu falei, tá? Essas escovinhas ali em cima no slide, aqui em cima, são os jatos, né? Que ele usa para secar por dentro, porque esses fios que estão dispostos aqui, essas cânulas, ela pode ficar grudado tecido ali, então tem que ser bem tirado com essas pinças, para que ela não vai esterilizar o material com sujidade. Aí os EPIs que a gente vai usar, quem está no expurgo, claro e evidente, vai usar luva de borracha, gorro, óculos de proteção, máscara, a roupa privativa do centro cirúrgico com um sapato emborrachado ou bota emborrachada e vai usar um avental de borracha, tá? Para proteger esse funcionário de contaminação.